Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor João Henrique Ramos e vou resolver com vocês mais um exercício envolvendo a equação fundamental da calorimetria. Então, só para relembrar, a equação é escrita da seguinte forma: quantidade de calor ela é igual a massa vezes o calor específico sensível da substância vezes a variação da temperatura. Então, vamos agora para o exercício. Então, o exercício resolvido 3. Fornecendo a mesma quantidade de calor para as substâncias A e B, qual delas atingirá a maior temperatura? Então, para responder essa questão, tem que estar claro, o seguinte conceito. O que vai determinar se a temperatura vai variar mais ou menos é a capacidade térmica do corpo. Então, o que a capacidade térmica indica? Ela indica a quantidade de calor que um corpo precisa receber para a sua temperatura variar 1 grau. Então, vamos primeiramente calcular aqui quem tem maior capacidade térmica e quem precisar de mais calor para a temperatura variar é aquele que a temperatura vai variar menos, né? Porque se ambos vão receber a mesma quantidade, se ele precisa de mais calor para a temperatura variar, então a temperatura dele vai variar menos. Então vamos lá então. Vamos pegar aqui a substância A. A capacidade térmica ela é encontrada pelo produto da massa vezes o calor específico. Repare que aqui na tabela ele diz que ambos partem com temperatura inicial de 20 graus. Então, essa informação não vai ser útil aqui, é só para dizer que todos têm a mesma temperatura inicial. A massa do corpo A é 600 e o calor específico dele é 0,5. Então, a capacidade térmica do corpo A vai ser de 300 calorias por graus Celsius. Isso significa que a substância A precisa receber 300 calorias para a temperatura dela variar 1 grau. Vamos agora para a substância B. A capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. A massa da substância B está aqui. 800, calor específico 0,3, né? Então, aqui, como é que eu sei que é o calor específico? Por causa da unidade. O calor específico é calorias por gramas vezes graus Celsius. Ele indica qual a quantidade de calor que cada grama dessa substância precisa receber para a sua temperatura variar 1 grau. Então, multiplicando aqui 800 por 0,3, nós vamos encontrar 240 calorias por grau Celsius. Ou seja, repare que o corpo B, para a temperatura dele variar 1 grau, ele precisa receber menos calor. Isso significa que, se eu forneço a mesma quantidade de calor para A e para B, quem precisa receber menos calor para a temperatura aumentar é aquele que a temperatura aumenta mais. Então, nesse caso, quem vai atingir a maior temperatura é o corpo B, porque a capacidade térmica dele é menor. Tá certo? Então, respondido mais um exercício e até a próxima aula.